Camila Andrade olhou para a chuva caindo do lado de fora da janela, enquanto se encolhia contra o frio de novembro. O pequeno café na Bela Vista, onde ela trabalhava, era uma anomalia neste bairro de luxo. Camila limpou o vidro da janela embaçado pelo vapor da máquina de café expresso, pensando que precisava sair mais cedo hoje. Seu filho Lucas logo voltaria da escola. Camila, você já pode terminar por hoje. Você precisa pegar Lucas, não é? Sônia, a dona, sorriu gentilmente. Ela era muito compreensiva com a situação de Camila como mãe solteira. Obrigada, Sônia. Eu realmente agradeço por isso. Camila expressou sua gratidão e rapidamente tirou o avental. Seus olhos sempre carregavam um toque de fadiga. A vida de mãe solteira criando um filho de 7 anos nunca foi fácil. O pai de Lucas, Marcelo, faleceu repentinamente em um acidente de carro apenas 6 meses após o nascimento do filho. Durante 7 anos desde então, Camila criou seu filho sozinha, embora modestamente. A vida deles juntos era cheia de amor. Timbre, caminho de volta para seu pequeno apartamento, Camila verificou a caixa de correio. Havia um envelope elegante endereçado a ela. Quando o abriu, era um convite. Você e Lucas estão convidados para o casamento de Renata Andrade e Gustavo Ferreira. Camila não pôde deixar de suspirar. Sua irmã Renata estava se casando. Renata, com sua beleza e habilidades sociais, ficou noiva de Gustavo Ferreira, o filho de um magnata imobiliário local. Camila levou o convite para seu apartamento, cheia de emoções confusas. Mãe! Quando ela abriu a porta, Lucas pulou da mesa onde estava fazendo o dever de casa e correu até ela. Seu sorriso imediatamente dissipou o cansaço de Camila. Como foi seu dia? Você se divertiu na escola? Camila perguntou, abraçando seu filho. Sim, tirei nota máxima na minha prova de matemática. Lucas respondeu orgulhosamente. Enquanto preparava o jantar, Camila pensou no convite. Desde que seu pai, Roberto, havia morrido de ataque cardíaco há 3 anos, ela havia se distanciado gradualmente de sua mãe e de sua irmã. Sua mãe, Helena, sempre foi apaixonada por Renata e era fria em relação a Camila. Apenas seu pai a apoiava, e agora ele também se foi. Camila não tinha certeza se deveria comparecer ao casamento. No entanto, quando Lucas encontrou o convite durante o jantar, tudo mudou. O casamento da tia. Eu quero ir, Lucas disse com os olhos brilhando. Para ele, este era um evento especial. Camila sorriu, mas por dentro ela se sentia ansiosa. Como sua mãe e irmã tratariam ela e Lucas? Em reuniões familiares recentes, eles sempre foram deixados de fora. Naquela noite, depois que Lucas foi para a cama, Camila sentou-se no pequeno sofá da sala de estar e abriu um velho álbum de fotos. Olhando para as memórias com seu pai, ela silenciosamente derramou lágrimas. Roberto Andrade podia ter parecido um executivo severo da Remax Imobiliária por fora, mas ele sempre foi gentil com Camila e respeitou suas decisões. Desde o dia em que ele morreu, Camila sentiu como se seu lugar dentro da família tivesse desaparecido completamente. Na manhã seguinte, Camila ligou para sua irmã. Obrigada pelo convite. Nós iremos. Do outro lado da linha, Renata respondeu com uma leve surpresa na voz. Oh, você vem? Que bom! Mamãe também vai ficar feliz. Percebendo a insinceridade naquelas palavras, Camila continuou a conversa. Lucas está ansioso. Afinal, é o casamento da tia dele. Sim, claro, mas você e seu filho podem vir. Vestidos elegantemente? A família de Gustavo é toda da alta sociedade. Você sabe, né? Aquelas palavras feriram o coração de Camila, mas ela respondeu calmamente. Não se preocupe. Não vamos envergonhá-los. Após encerrar a chamada, Camila olhou para a paisagem chuvosa do lado de fora da janela. Ela decidiu comparecer ao casamento por causa de Lucas e de seu falecido pai. No dia do casamento, o Hotel Majestic, 5 estrelas no centro de São Paulo, estava adornado com decorações elegantes. Rosas brancas e fitas douradas foram graciosamente dispostas da entrada até o salão imperial, e um tapete carmesim foi colocado sobre o piso de mármore. Camila e Lucas saíram do táxi e entraram no hotel com expressões nervosas. Camila havia mergulhado em suas economias para comprar um modesto vestido azul marinho para si mesma e um terno elegante para Lucas. Mesmo assim, comparado ao traje luxuoso dos convidados reunidos no saguão,
os dois claramente pareciam simples. As mulheres estavam vestidas com vestidos de grife, e os homens com smokings de alta qualidade. Mãe, todo mundo é tão brilhante, Lucas disse em voz baixa, seus olhos refletindo curiosidade e um pouco de medo. Sim, eles são, mas está tudo bem. Fomos convidados, então devemos manter nossas cabeças erguidas. Camila gentilmente colocou o braço em volta dos ombros do filho. Quando entraram no local da cerimônia, foram guiados para assentos no fundo, adornada com decorações luxuosas. O casamento de Renata e Gustavo foi realizado em uma atmosfera sagrada. A noiva vestia um vestido branco puro, parecendo uma princesa de um conto de fadas. Após a cerimônia, os convidados foram para o salão imperial no último andar do hotel. O vasto espaço, que podia acomodar facilmente 300 convidados, foi decorado em tons de ouro champanhe. A luz dos lustres gigantes no teto fazia o salão parecer um mundo de sonho. Camila e Lucas foram guiados para uma pequena mesa na borda, onde um cartão indicava Parentes da família Andrade. Foi colocado na mesa, mas Helena, a mãe de Camila, não estava lá. Ela estava sentada na mesa principal. Quando a recepção começou, pratos luxuosos foram servidos um após o outro. Os olhos de Lucas brilharam enquanto ele experimentava a culinária sofisticada que nunca tinha visto antes. Embora Camila, tensa, se sentisse aliviada ao ver seu filho se divertindo, várias vezes ela captou o olhar de sua mãe, mas Helena rapidamente desviou o olhar. Após a refeição e o corte do bolo de casamento, o mestre de cerimônia se levantou. Agora, da noiva e do noivo, temos um entretenimento especial para todos os nossos convidados. A música começou a tocar e as luzes do local diminuíram. De repente, um holofote iluminou a mesa onde Camila e Lucas estavam sentados. Eles olharam surpresos. Renata, graciosamente usando seu vestido branco puro, aproximou-se do palco central com um microfone na mão. Havia um sorriso largo em seu rosto, no entanto, Camila sentiu algo escondido por trás daquele sorriso. Todos, muito obrigada por virem ao meu dia especial, Renata disse com uma voz doce. Mas há mais uma coisa especial hoje. Por favor, olhem, esta é minha irmã Camila e seu filho Lucas. Todos os olhos no local se voltaram para Camila e Lucas. Lucas se encolheu de vergonha e segurou firmemente a mão de Camila. Como vocês podem ver, minha irmã é uma mãe solteira. E seu filho, meu sobrinho fofo, eles vivem em um mundo um pouco diferente de nós. As palavras de Renata foram recebidas com risos do local. Camila sentou-se com uma expressão congelada. Ela podia prever o que estava prestes a acontecer. Então, hoje, eu gostaria de realizar um leilão de caridade especial. Renata declarou em voz alta. Esta mãe solteira e seu pobre filho como um conjunto. Alguém gostaria de comprá-los? O local explodiu em gargalhadas. Pessoas vestidas com marcas de luxo estavam rindo como se estivessem assistindo a um show de circo. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Lucas. Mãe! Ele olhou para Camila com a voz trêmula. Camila tentou se levantar, mas congelou com o que aconteceu em seguida. Helena se levantou e pegou o microfone de Renata. Deixe-me acrescentar algo. Este leilão pode começar em 0 hairs, Helena disse rindo. Porque eu não acho que eles tenham qualquer valor. Novamente o local se encheu de risos. O peito de Camila parecia que ia explodir de raiva e humilhação. Lucas agora estava chorando audivelmente, vendo seus pequenos ombros tremendo. Camila voltou a si. Vamos, Lucas, ela disse calmamente e pegou a mão do filho para se levantar. Mas, naquele momento, uma voz calma, porém poderosa, ecoou do fundo do local. 1 milhão. O local ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para a fonte da voz. Ali estava um cavalheiro com um comportamento calmo, cabelos pretos tingidos de cinza e um terno bem cuidado. Seus olhos azuis estavam cheios de calma e dignidade. Eu compro esta senhora e seu filho por 1 milhão, disse o homem novamente. Renata forçou um sorriso e disse, bem, alguém com senso de humor. Isso não é uma piada, disse o homem calmamente e caminhou em direção ao centro do local. Eu sou Eduardo Martins, advogado de Roberto Andrade. Camila engasgou com o advogado de seu pai. Ela mal conhecia os associados comerciais de seu pai, mas ela tinha ouvido o nome desse homem. Eduardo caminhou até o centro do local
e olhou para Camila e Lucas. Um pequeno sorriso brincou em seus lábios. Então ele lentamente mudou seu olhar e olhou friamente para Renata e Helena. Devemos continuar este leilão? Ele disse calmamente, mas com uma voz digna. Ou devemos passar para a hora de falar a verdade? Nas palavras de Eduardo Martins, o grande salão foi envolvido em completo silêncio. Apenas a luz dos lustres iluminava seu rosto composto. O noivo Gustavo olhou para sua noiva Renata com uma expressão confusa, e os pais de Gustavo trocaram olhares preocupados. Antes de falar, Eduardo se virou para Camila e Lucas. Antes de mais nada, deixe-me primeiro me desculpar. Eduardo se virou para Camila e Lucas. Peço desculpas profundamente por ter que transmitir a verdade dessa maneira hoje. No entanto, esse era o desejo do falecido Roberto Andrade. Camila segurou seu filho perto, olhando para Eduardo com uma expressão que misturava agitação e confusão. Lucas parou de chorar, mas seu pequeno corpo ainda estava tremendo. Pare com essa bobagem. E Helena levantou a voz, seu rosto contorcido de raiva. Quem é você? Todos os seus assuntos legais do meu marido foram tratados pela Almeida em Andrade. Eduardo tirou um envelope do bolso interno do terno com um sorriso gentil. Isso é correto. Helena. No entanto, há cerca de 10 anos, Roberto começou a me consultar para assuntos pessoais, especialmente em relação ao seu verdadeiro testamento. Isso é mentira! Renata gritou. O testamento do pai já foi executado. Tudo foi tratado. Legalmente. Eduardo abriu lentamente o envelope e tirou um documento autenticado. Sim, o testamento aparente foi de fato executado, mas este é o testamento final legalmente válido. Roberto, por razões especiais, preparou 2 testamentos. Ele ergueu o documento e sinalizou em direção à tela no local. O conteúdo do mouse. Documento foi então exibido na tela, sob o título Testamento Final de Roberto Andrade, datado de 15 de abril de 2021. Cláusulas detalhadas foram escritas. O falecido Roberto Andrade expressou claramente sua intenção de legar 85% de todos os seus bens, todas as ações de imóveis e bens pessoais de Roberto, a serem divididas igualmente entre Camila Andrade e seu neto Lucas Andrade. Um murmúrio surgiu no local. Helena e Renata empalideceram e se entreolharam. O pai de Gustavo agarrou o braço do filho e sussurrou algo em seu ouvido. Eduardo continuou. Os 15% restantes são deixados como garantia vitalícia para Helena Andrade, mas ela não tem mais direitos. Os direitos de administração dos imóveis de Roberto são completamente transferidos para Camila. Ele pegou o próximo documento. E este é um registro mostrando o fluxo de ativos nos últimos 3 anos. Inclui evidências de transferências ilegais de fundos feitas por Helena e Renata. A tela exibia uma complexa série de números e registros, de transações bancárias. Eduardo continuou sua explicação impassivelmente. Antes de Roberto morrer de um ataque cardíaco, ele estava preocupado com seu estado de saúde e se preocupava com o que poderia acontecer após sua morte, especialmente que Camila e Lucas pudessem ser tratados injustamente. Lágrimas brotaram nos olhos de Camila. Ela não sabia que seu falecido pai estava tão preocupado com ela e tinha feito planos tão meticulosos. Ela se lembrava do olhar caloroso que sentia toda vez que olhava para a foto de seu pai. Roberto me deu instruções após sua morte para monitorar as ações de Helena e Renata por 3 anos e coletar evidências para revelar a verdade no momento apropriado. Eduardo Martins disse que estava orgulhoso de que Camila fosse independente. Por isso, ele queria vê-la vivendo por suas próprias forças, mas, ao mesmo tempo, ele também queria garantir que a herança que ela merecia certamente chegaria às suas mãos. Helena se levantou tremendo de raiva. Isso é um completo absurdo. Eu era a esposa de Roberto. Eu sou quem tem o direito de herdar as ações de sua empresa legalmente. Isso não é correto. Eduardo respondeu calmamente. Este testamento é legalmente válido e já foi submetido ao tribunal. De fato, um juiz está presente aqui hoje. Ele acenou para um homem de rosto severo, sentado em um canto do local. O homem acenou levemente. Isso é uma fraude completa! Renata gritou. Nós não fizemos nada de errado. Eduardo tirou o último envelope. Então ouviremos as próprias palavras de Roberto. Ele tirou uma carta do envelope e começou a ler calmamente. Queridos Camila e Lucas, se vocês estão lendo esta carta,
Significa que Eduardo agiu de acordo com minhas instruções, e provavelmente vocês estão confusos agora. Primeiro, me desculpem. Eu quero me desculpar por não revelar a verdade para vocês por esses 3 anos. Mas há uma razão para isso. Eu queria confirmar sua força e habilidade de criar Lucas, e queria expor a verdadeira natureza de Helena e Renata para o mundo. Elas me manipularam por anos, tentando usar os ativos da empresa para si mesmas. Quando minha saúde piorou, elas já tinham feito seu próximo plano para excluí-la da empresa e cortá-la da herança. Mas você é minha verdadeira sucessora. Sua honestidade, força e, acima de tudo, gentileza, essas são as qualidades mais importantes nos negócios. Também, Lucas está crescendo e se tornando uma criança maravilhosa, tudo graças ao seu amor e dedicação. A Remax Imobiliária é sua, Camila, e no futuro será de Lucas. Não importa o que sua mãe e irmã tentem fazer, este testamento é legalmente válido. Confie em Eduardo. Ele é meu amigo mais confiável e irá protegê-la. Finalmente, mais uma coisa. Sempre tenho orgulho de vocês, Camila e Lucas. O avô está sempre cuidando de vocês com amor. Pai. Quando Eduardo terminou de ler, o local estava envolto em completo silêncio. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Camila. Lucas estava olhando para sua mãe com uma cara curiosa. Mãe, o vovô se lembra de mim? Ele perguntou em voz baixa. Camila respondeu enquanto abraçava seu filho. Sim, claro, o vovô sempre te amou. O sangue havia sumido completamente dos rostos de Helena e Renata. O pai de Gustavo se levantou e disse com uma voz irritada: O que é isso? Eu estava prestes a casar meu filho com uma família de fraudadores. Gustavo olhou para Renata com uma expressão atônita. Seus olhos refletiam tristeza e raiva pela traição. Eduardo se aproximou da cadeira de Camila e disse suavemente: Senhorita, Camila, Lucas, vamos deixar este lugar. Todos os procedimentos legais já estão em andamento. Há muito mais que vocês precisam saber. Camila se levantou e pegou a mão de Lucas. Ela examinou o local com uma dignidade silenciosa. As figuras de sua mãe e irmã não estavam mais registradas em seus olhos. O que passou por seu coração foi gratidão por seu pai e uma determinação pela nova vida prestes a começar. O sedã preto de Eduardo silenciosamente se afastou da entrada dos fundos do Hotel Majestic. Sentada no banco do passageiro, Camila olhou para as luzes da cidade do lado de fora da janela, enquanto colocava um casaco sobre Lucas, que havia adormecido profundamente no banco de trás. Várias emoções estavam girando em seu coração. Amor por seu pai, raiva e tristeza em relação à mãe e à irmã, e, acima de tudo, o choque de que tudo tinha sido uma mentira. Você deve estar cansada, Eduardo falou calmamente. Eu reservei um hotel para esta noite. Os procedimentos legais começarão para valer amanhã. Então, por favor, descanse bem. Camila respirou fundo antes de perguntar. Por que o pai não me contou nada? Eduardo pensou por um momento antes de responder. Roberto queria proteger você. Ele percebeu os planos de Helena e Renata, mas evitou o confronto direto. Quando sua saúde piorou, ele antecipou o que elas fariam. Mas por que 3 anos? Esse era o plano de Roberto. Ele queria que você se levantasse por conta própria e estava esperando que Helena e Renata se enforcassem por suas próprias ações. Eduardo continuou, com o olhar fixo na estrada. Ele sabia que você criaria Lucas admiravelmente e também sabia que você tinha as qualidades para assumir a empresa. Camila enxugou as lágrimas silenciosamente. Eu nunca soube que meu pai acreditava, tanto em mim. Ele sempre teve orgulho de você. Muitas vezes me disse, Camila é forte, não importa o que aconteça, ela pode se levantar. Na manhã seguinte, Camila visitou o escritório de Eduardo com Lucas. Vários documentos legais já estavam preparados. Ordens judiciais, liminares, temporárias, congelamento de ativos, documentos que Eduardo preparou. O verdadeiro testamento de Roberto já havia sido submetido ao tribunal e autenticado. Eduardo explicou que o juiz que estava no local ontem à noite também assinou. Os ativos de Helena e Renata estão congelados e todas as transferências ilegais de fundos que elas fizeram foram legalmente anuladas. O que acontece agora? Camila perguntou. Lucas estava na sala ao lado, tendo um livro lido para ele pela secretária de Eduardo. Primeiro, os direitos de gestão da Remax Imobiliária serão transferidos para você. Todas as contas da empresa também estarão sob sua autoridade. Nós exigiremos a devolução de todos os fundos da empresa que Helena e Renata usaram. Camila.
Segurou a cabeça entre as mãos. Eu realmente posso administrar uma empresa tão grande? Eduardo sorriu. Você se formou em administração de empresas. Você não sabia, mas Roberto sabia de tudo o que você sabia. Você tinha excelentes notas na escola de negócios. E mais experiência prática não tenho. Bom, já há uma equipe excelente pronta para lhe ajudar. E eu também. Roberto deixou planos para isso também. Nas semanas seguintes, a vida de Camila mudou drasticamente. As batalhas legais começaram, mas as evidências que Eduardo havia preparado eram esmagadoras. Helena e Renata perderam todas as suas propriedades e foram obrigadas a devolver os fundos da empresa. Eles haviam usado indevidamente. O noivado com Gustavo também foi rompido, e Renata desapareceu completamente da alta sociedade. Assim como Helena, elas foram forçadas a se mudar para os subúrbios de São Paulo e viver calmamente. Lucas foi transferido para uma nova escola. Camila começou a ir à empresa todos os dias como CEO da Remax Imobiliária. Embora tenha havido confusão no início, suas habilidades de gestão gradualmente passaram a ser reconhecidas dentro da empresa. Você é filha de Roberto. Você herdou sua percepção e gentileza. Quando um dos executivos veteranos comentou isso, Camila sorriu, calmamente. Cerca de 3 meses após assumir a empresa de seu pai, Camila convidou Eduardo para sua casa. Eles começaram a conversar não apenas sobre trabalho, mas também sobre a vida de cada um. Mas tem algo que você não está me contando, não é? Camila perguntou enquanto servia vinho. Lucas já tinha ido dormir. Eduardo pensou por um momento antes de responder. Roberto me contatou pela primeira vez há 10 anos. Por volta daquela época, ele suspeitava das ações de Helena e Renata. O pai planejou tudo para me proteger. Sim, ele queria proteger o seu futuro e o de Lucas. Eduardo continuou calmamente. Ele me fez fazer uma última promessa. Cuide de Camila e Lucas. Camila sorriu. Você está cumprindo essa promessa. Daquele dia em diante, a vida de Camila tornou-se ainda mais gratificante. Ela anunciou uma nova visão para a Remax Imobiliária. Era sobre o desenvolvimento de moradias ecologicamente corretas e um projeto habitacional para apoiar pais solteiros. Eu quero continuar a vontade do meu pai e liderar esta empresa em uma nova direção, ela declarou na reunião do conselho. Nos tornaremos uma empresa que contribui para a sociedade. Sua proposta foi aprovada por unanimidade. Camila também fundou a Fundação Roberto Andrade, que se especializou em apoiar pais solteiros. Lucas também se tornou uma figura semelhante. Há um mascote para a fundação e começou a participar ativamente de eventos. Mãe, eu quero ajudar pessoas em apuros também, assim como o vovô, Lucas disse um dia. Camila abraçou seu filho e respondeu. Você certamente pode. O relacionamento com Eduardo também se aprofundou. Ele não era mais apenas um consultor jurídico, mas se tornou um bom confidente para Camila e uma presença importante para Lucas. Eduardo começou a levar Lucas para jogos de beisebol nos fins de semana e a visitar o Museu de Ciências juntos. No dia em que Camila entrou pela primeira vez no escritório do presidente de seu pai, ela pegou a foto do pai e falou baixinho com ela. Obrigado, pai. Farei o meu melhor. Em um pequeno apartamento nos subúrbios de São Paulo, Helena Andrade estava perto da janela olhando para a rua encharcada de chuva. Sua aparência, antes adornada com marcas de luxo, havia recuado para as sombras, substituída por roupas modestas. Já Renata estava trabalhando em seu computador. Ela agora trabalhava como secretária em uma imobiliária local. Seus laços com a família tinham sido completamente cortados e seus antigos amigos da alta sociedade a deixaram. Mãe, você gostaria de beber alguma coisa? Renata olhou para cima e perguntou. Sua expressão não mostrava mais a arrogância do passado. Obrigada, vou tomar um chá. Helena respondeu com um suspiro. 1 ano se passou. Suas vidas mudaram completamente. De uma mansão luxuosa para um pequeno apartamento, de carros de luxo para transporte público. Acima de tudo, elas tinham que ganhar a vida com suas próprias mãos pela primeira vez. Naquela tarde, elas visitaram o escritório de Camila. Uma placa dizia: Remax Imobiliária, Presidente Camila Andrade. Desculpe por fazê-las esperar, a secretária disse. Por favor, entrem. Quando elas abriram a porta, lá estava Camila de frente para sua mesa. Ela havia se transformado de uma mulher modesta, com uniforme de café, para uma empresária confiante.
Da janela, a paisagem urbana de São Paulo podia ser vista por inteiro. Bem-vindas, Renata, Helena. Camila se levantou para cumprimentá-las. Não havia hostilidade em sua atitude, apenas uma dignidade silenciosa. Já faz um tempo, Camila disse. Helena falou com a voz tremendo. Eu queria ver você, por favor, sente-se. Camila indicou o sofá, enquanto Helena e Renata se sentavam. Camila sentou-se em frente a elas. Viemos nos desculpar, Renata disse. Calmamente. Fizemos coisas terríveis para você e Lucas. O que aconteceu no casamento e sobre a herança do papai, que é do passado? Camila respondeu. O que importa é o que fazemos agora. O que você quer dizer com isso? Helena perguntou. Ansiosamente, Camila tirou alguns documentos. Este é um novo acordo que preparei. Ele garante aluguel e despesas de subsistência. Pretendo reconhecer os direitos de 15% que papai deixou originalmente para vocês. Helena e Renata olharam para os documentos com expressões de surpresa. Por quê? Renata perguntou com lágrimas nos olhos. Depois do que fizemos com você. Camila olhou pela janela. Porque era isso que o pai queria. Ele valorizava a família. E para Lucas, sua avó e tia são importantes. As duas ficaram sem palavras, mas havia uma condição. Camila continuou. Se encontrarem com Lucas uma vez por mês, ele tem o direito de saber quem são sua avó e tia. Lágrimas escorreram dos olhos de Helena. Pela primeira vez, ela sentiu amor genuíno por seu neto. Na noite de Natal, a nova casa de Camila estava envolta em luz quente. Ao redor da árvore de Natal estavam os amigos de Lucas, funcionários da Remax Imobiliária e convidados especiais, incluindo Helena e Renata. Um brinde! Eduardo levantou sua taça para um futuro maravilhoso. Camila sorriu enquanto olhava para ele. Seu relacionamento estava gradualmente mudando de parceiros de negócios para um vínculo especial. Pela janela coberta de chuva, Lucas pegou a foto do avô. Mãe, eu nunca conheci o vovô, mas ele deve ter sido uma pessoa muito boa, certo? Camila abraçou o filho. Sim, seu avô era a melhor pessoa, e mesmo agora ele está nos observando. Do lado de fora da janela, a chuva continuava a cair silenciosamente. Agora me diz, se você fosse Camila, como reagiria a essa humilhação pública no casamento da irmã? Graças ao pai, e depois ao seu advogado de confiança, a verdade veio à tona. A justiça foi feita e tudo se resolveu da melhor forma possível. Você enxerga assim? Ou algo mais ainda poderia ter sido feito? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também um comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve. A fatura do cartão de crédito estava aberta na minha mesa da cozinha como uma ferida que não cicatrizava. 17.000 reais. Flores do casamento, depósito para o buffet, taxas do local. Tudo debitado do cartão ao qual eu, tolamente, adicionei Natália para emergências 3 anos atrás. As despesas do casamento da minha filha foram pagas com a minha pensão de professora e a pequena herança do seguro de vida do Carlos. Passei o dedo pelos valores discriminados, cada um representando uma pequena traição. Jardins do IP Eventos, R$ 3.200. Espaço Estação Cristal, R$ 8.500. Buffet Sabor Real, R$ 4.800. Os números ficaram borrados enquanto meus olhos se enchiam de lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Aos 62 anos, eu deveria ter tido mais noção. Já deveria ter aprendido que o amor dos meus filhos tinha um preço. A casa parecia cavernosa ao meu redor, repleta dos ecos de uma família que, lenta e metodicamente, me apagou de suas vidas. A poltrona de leitura do Carlos ainda estava perto da janela. Embora ele já tivesse partido havia 4 anos, mantive tudo exatamente como estava no dia em que ele morreu. Em parte pela tristeza,
em parte pela esperança desesperada de que manter o que me era familiar me mantivesse, de alguma forma, presa a um tempo em que eu era importante para alguém. Meu telefone vibrou contra a bancada de granito. A ilha de cozinha que o Carlos me surpreendeu no nosso 20º aniversário. Uma mensagem da Natália. Oi, mãe, você pode fazer algumas compras para nós? Eu tô atrasada por causa das coisas do casamento. Só o de sempre, obrigada. O de sempre. Como se eu fosse uma empregada contratada. Como se os 17 mil reais com os quais, sem saber, financiei o casamento dos sonhos dela, não significassem nada. Como se eu não fosse nada. Coloquei o telefone à frente e voltei para o extrato, fazendo os cálculos mentalmente. Minha aposentadoria mensal era de R$ 2.800. Depois da hipoteca, das contas e das despesas básicas, eu tinha talvez R$ 400 restantes por mês. Nesse ritmo, pagar o casamento da Natália me custaria caro. A porta da frente bateu, seguida pelo som familiar dos passos pesados do meu filho, Rafael. Ele havia voltado para cá 6 meses antes, após o divórcio, alegando que precisava de um tempo para se reerguer. Aos 34 anos, Rafael havia aperfeiçoado a arte de arranjos temporários que se tornavam imposições permanentes. Mãe, preciso do seu carro emprestado hoje à noite, gritou ele do corredor, sem se dar ao trabalho de entrar na cozinha. Camila e eu vamos dar uma olhada naquele apartamento em São Lourenço. Camila, a instrutora de yoga de 26 anos com quem ele namorava havia 3 meses, tratava minha casa como seu retiro de spa pessoal. Ela praticava meditação na minha sala de estar, deixando cristais e sálvia queimando, o que desencadeava minhas alergias. Quando mencionei isso gentilmente, Rafael me acusou de ser pouco receptiva e presa ao passado. Rafael, respondi, com a voz firme apesar da raiva crescendo em meu peito. Você pode vir aqui, por favor? Ele apareceu na porta, já irritado. Seu cabelo escuro estava desgrenhado e ele usava a calça jeans cara que eu havia comprado para ele no Natal. Naquela época, eu achava que presentes poderiam diminuir a distância crescente entre nós. E aí? Estou com um pouco de pressa. Apontei para a fatura do cartão de crédito. Você sabia disso? Os olhos de Rafael se voltaram para os papéis e depois se desviaram. Uma dica que eu aprendi a ler quando ele tinha 10 anos e roubava biscoitos do pote. Sabe do quê? Sua irmã cobrou 17 mil reais no meu cartão de crédito pelo casamento dela. Uma pausa. Depois, um dar de ombros que me fez gelar o sangue. Ela mencionou algo sobre isso. Olha, mãe, é só dinheiro. Você pode pagar. E a Natália tá tão estressada com o casamento. Só dinheiro. As palavras saíram mais ásperas do que eu pretendia. Rafael, este é todo o meu fundo de emergência. Isto é um empréstimo, disse ele examinando as unhas. Ela vai te pagar em algum momento. Além disso, você tem a casa, sua aposentadoria, você tá bem. Olhei para o meu filho, o homem que eu criei, cujos joelhos ralados eu enfaixei, cujos sonhos apoiei durante 2 empreendimentos fracassados e um casamento que terminou porque ele não conseguia manter um emprego por mais de 8 meses, que agora estava na minha cozinha, na minha casa, onde não pagava aluguel, descartando minha segurança financeira como algo irrelevante. Onde é o jantar de noivado da Natália? Perguntei de repente, mudando de tática. Rafael congelou. O quê? O jantar de noivado. Não recebi nenhum convite. Quando é? Outra pausa, mais longa desta vez. Ah, isso? Acho que já devem ter feito isso. Como uma coisinha... Você sabe como a Natália é a favor de manter as coisas íntimas.
A mentira pairava no ar entre nós como uma coisa física. Eu podia senti-la se instalando em meus ossos, se juntando ao peso acumulado de 1000 pequenas exclusões, rejeições e crueldades casuais. Jantares de aniversário, não fui convidada para o recital dos netos, fiquei sabendo por meio de posts no Facebook. Fotos de família nas quais não fui incluída porque a gente nunca gosta da nossa aparência em fotos, mãe. Entendi. Dobrei a fatura do cartão de crédito com cuidado. Exatamente. E o casamento? Eu vou? Claro que você tá convidada para o casamento, mãe. Não seja dramática. Dramática. Como se pedir para ser incluída na vida da minha filha fosse um exagero teatral. As chaves estão no gancho. Tente devolver o carro até a meia-noite. Rafael pegou as chaves e parou na porta. Por um momento pensei que ele fosse se desculpar, que reconhecesse a mágoa na minha voz. Em vez disso, ele disse: e a Camila vai passar a noite aqui. Vamos tentar falar baixo. A porta da frente bateu novamente, deixando-me sozinha com a fatura do cartão de crédito e a crescente percepção de que, em algum ponto do caminho, eu havia me tornado uma estranha na minha própria casa. Caminhei até a cadeira do Carlos e sentei-me pesadamente. Lá fora, a vizinhança se acomodava à rotina noturna. A Dona Rosa, do outro lado da rua, regava o jardim. Os filhos dos Salles andavam de bicicleta na entrada da garagem. Famílias normais, fazendo coisas normais. Enquanto eu estava sentada, cercada pelos escombros de relacionamentos que passei décadas cultivando, apenas para descobrir que eles se baseavam na minha utilidade e não no meu valor, meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem da Natália. Esqueci de mencionar. Você pode pagar o depósito do buffet do mês que vem? São só uns R$2.000. O seguro de vida do meu pai deve cobrir, certo? Você é a melhor. Só R$2.000. O seguro de vida do meu pai deve cobrir. O seguro de vida do Carlos, que já havia sido dizimado pelas contas médicas, pela última oportunidade de negócio do Rafael e agora pelo casamento dos sonhos da Natália. O seguro de vida que deveria garantir que eu pudesse envelhecer com dignidade. Essa era a minha rede de segurança para as inevitáveis despesas médicas e cuidados dos quais eu eventualmente precisaria. Olhei para o texto até as palavras se confundirem. Então, fiz algo que nunca tinha feito antes, em 34 anos de maternidade. Apaguei, sem responder. Mas meu silêncio não seria suficiente. Eu entendia isso agora, sentada na cadeira do Carlos, enquanto os últimos raios do sol do entardecer se filtravam pelas janelas perto das quais ele adorava se sentar. O silêncio era apenas mais uma forma de empoderamento, outra maneira de dizer sim a pessoas que haviam se esquecido de ouvir não. Na escuridão crescente da minha sala de estar, cercada pelos artefatos de um casamento e da maternidade que me definiram por tanto tempo, comecei a planejar o que aconteceria a seguir. Porque se meus filhos haviam decidido que eu só tinha valor pelo que podia oferecer, talvez fosse hora deles aprenderem o que acontecia quando esse valor era removido. A fatura do cartão de crédito amassou-se nas minhas mãos enquanto eu a dobrava uma última vez. Amanhã eu faria algumas ligações. Esta noite, eu me sentaria com o fantasma do Carlos e me lembrava de como era ser amada por quem eu era, não pelo que eu podia dar. A casa se acomodava ao meu redor com seus riachos e tamanho familiares. E, pela primeira vez em meses, o silêncio parecia uma possibilidade em vez de abandono. A luz da manhã que entrava pela janela do meu quarto parecia diferente, mais nítida, mais proposital. Eu tinha dormido melhor do que em meses, como se algum mecanismo interno finalmente tivesse entrado em ação. Às 7 da manhã, eu estava vestida e pronta para começar o que agora considerava meu acerto de contas. Meu primeiro telefonema foi para a administradora do cartão de crédito.
Preciso denunciar cobranças indevidas, contei à atendente com a voz firme e clara. Minha filha está usando o meu cartão sem permissão há vários meses. A mulher do outro lado da linha foi profissional, até simpática. Sim, nós podemos congelar o cartão imediatamente. Sim, podemos contestar as cobranças. Sim, iniciaremos uma investigação. Forneci as transações específicas, datas, valores e R$ 17.000 em despesas não autorizadas de casamento. Senhora, preciso informá-la que se essas cobranças forem consideradas fraudulentas, poderão resultar em processos criminais contra o titular do cartão. Eu entendo, eu disse. E entendi completamente. Minha segunda ligação foi para o meu banco. Gostaria de remover alguém da minha conta, eu disse a eles. Meu filho Rafael Barreto era usuário autorizado há 2 anos, mas eu estava revogando esse acesso imediatamente. O gerente do banco foi eficiente, fazendo apenas as perguntas necessárias. Em 10 minutos, o acesso de Rafael às minhas contas corrente e poupança foi encerrado. O cartão de débito que ele usava para despesas temporárias seria recusado ao meio-dia. Minha terceira ligação foi para minha advogada, doutora Helena Tavares. Não tinha parentesco com os filhos da família Tavares da minha rua, mas era uma mulher esperta, na casa dos 50 anos, que cuidou do espólio de Carlos Barreto. Lúcia? A voz de Helena era calorosa, mas preocupada. Já faz um tempo. Em que posso ajudar? Preciso revisar meu testamento, eu disse. E preciso explorar minhas opções em relação ao uso não autorizado do cartão de crédito. Marcamos um horário para aquela tarde. Às 9 da manhã, eu estava sentada no meu carro, em frente à escola primária São Lourenço, onde dei aula para a 3ª série por 32 anos antes de me aposentar. O estacionamento estava lotado, com os pais deixando os filhos na escola pela manhã, e eu observava pais apressando seus filhos em direção ao prédio, com lancheiras e mochilas, o mesmo ritual diário que eu presenciava há décadas. Meu telefone tocou. Natália. Deixei cair na caixa postal. Tocou de novo imediatamente e depois de novo. Na 4ª ligação, atendi. Mãe, graças a Deus! A voz de Natália estava frenética. Tem algo errado com seu cartão de crédito. A florista ligou dizendo que o pagamento dos centros de mesa foi recusado. Tentei retornar a ligação, mas o cartão foi bloqueado, disse calmamente. O quê? Por quê, mãe? O casamento é daqui a 6 semanas. Temos fornecedores que precisam ser pagos. O pagamento final do local vence na sexta-feira. Estou ciente do prazo, Natália. Uma pausa. Então sua voz mudou, assumindo o tom de quem se casava, que ela aperfeiçoara na adolescência. Mãe, vamos lá. Seja lá o que for que esteja errado com o cartão, nós podemos consertar. É só ligar para eles e dizer que está tudo bem. Essas cobranças são legítimas. São mesmo? Perguntei. Porque não me lembro de ter autorizado R$ 17.000 em despesas de casamento. Você disse que eu poderia usar o cartão para emergências. Os depósitos do casamento eram emergências. Se não pagássemos, perderíamos os locais, os fornecedores. Seu casamento não é minha emergência financeira, Natália. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia ouvi-la respirar, calculando, tentando encontrar a combinação certa de palavras que me fariam ceder, como sempre fizera antes. Mãe, vamos lá. Seja lá o que for que esteja errado com o cartão, nós podemos consertar. É só ligar para eles e dizer que está tudo bem. Essas cobranças são legítimas. São mesmo? Perguntei. Porque não me lembro de ter autorizado R$ 17.000 em despesas de casamento. Você disse que eu poderia usar o cartão para emergências. Os depósitos do casamento eram emergências. Se não pagássemos, perderíamos os locais, os fornecedores. Seu casamento não é minha emergência financeira, Natália. O silêncio se estendeu entre nós. Eu podia ouvi-la respirar, calculando, tentando encontrar a combinação certa de palavras que me fariam ceder, como sempre fizera antes. Mãe, você está sendo irracional. Este é o meu casamento, o casamento da sua única filha. Você não quer que eu seja feliz? A pergunta que me controlou por 34 anos. Você não quer que eu seja feliz? Você não quer que a gente tenha sucesso? Você não nos ama o suficiente para ajudar? Eu quero que você pague pelo seu próprio casamento, eu disse, como os adultos fazem.
Não temos dinheiro para isso. Então, talvez você devesse planejar um casamento que você possa pagar. Desliguei. O telefone começou a tocar imediatamente. Desliguei. Às 11 horas, eu estava na loja de ferragens, comprando fechaduras novas para as portas da frente e de trás. O balconista idoso, um homem que eu via lá há anos, me ajudou a colocá-las no carro. Trocar fechaduras é mais fácil do que a maioria das pessoas pensa. O YouTube tem vídeos para tudo hoje em dia. Agradeci e fui para casa, onde encontrei o carro do Rafael na minha garagem e o tapete de yoga de Camila Prado espalhado pelo chão da sala. O cheiro de sálvia pairava forte no ar, fazendo meus olhos lacrimejarem. Eles estavam na cozinha, Camila preparando um smoothie com ingredientes da minha geladeira, enquanto Rafael estava sentado à minha mesa, mexendo no celular. Mãe, finalmente, disse Rafael, sem olhar para cima. Tem algo errado com o meu cartão de débito e a Natália tá tentando te ligar a manhã toda. Ela tá pirando com alguma coisa do pagamento do casamento. O cartão foi recusado porque eu bloqueei seu acesso às minhas contas, eu disse, colocando minha bolsa no balcão. E eu estou ciente da situação da Natália. Camila ergueu os olhos do liquidificador, seu cabelo perfeitamente eliminado refletindo a luz. Meu Deus, Lúcia, você nos assustou. Rafael pensou que talvez você tivesse sofrido um derrame ou algo assim, tomando decisões financeiras tão estranhas. Decisões financeiras estranhas. Uma mulher de 26 anos que não contribuía em nada para minha casa tinha uma opinião sobre minhas decisões financeiras. Camila, eu disse baixinho, preciso que você pegue suas coisas e vá embora. Ela riu. O quê? Por quê? Porque esta é a minha casa e você não mora aqui. Rafael finalmente levantou os olhos do celular. Mãe, o que deu em você hoje? Você está agindo como uma louca. Estou agindo como alguém que tem sua própria casa e administra suas próprias finanças. Fui até a cafeteira e comecei a preparar uma xícara. Meus movimentos eram deliberados e calmos. Camila, você tem 10 minutos para pegar seus pertences. Rafael. Camila olhou para o meu filho esperando que ele interviesse. Rafael se levantou, com o maxilar travado naquela expressão teimosa que eu lembrava da adolescência dele. Mãe, pare com isso. Você está me envergonhando. Camila é minha namorada e ela é bem-vinda aqui. Não mais. Isso é ridículo. Por causa de quê? Alguma confusão com cartão de crédito? A Natália vai te pagar de volta. Ela sempre faz isso. Virei-me para encarar meu filho de frente. Quando foi que a Natália me pagou, Rafael? O seguro do carro que eu paguei quando ela estava na faculdade. O depósito de segurança do seu primeiro apartamento. O empréstimo para o mestrado que deveria ser temporário. Isso é diferente. É o que os pais fazem. Não, eu disse que foi isso que eu fiz. No passado. Camila Prado ficou completamente imóvel, o smoothie esquecido. Talvez eu devesse ir, ela disse baixinho. Sim, eu concordei, você deveria. O rosto de Rafael Barreto estava vermelho. Se a Camila for embora, eu vou também. O ultimato pairava no ar entre nós. Por 34 anos, aquelas palavras teriam me aterrorizado. A ameaça de meus filhos retirarem sua presença, seu amor, sua aprovação, tinha sido a arma definitiva em seu arsenal. Tomei um gole do meu café e achei perfeito. A escolha é sua, eu disse. Mas se você for embora, não poderá voltar quando for conveniente. Você não quis dizer isso. Mas eu quis. E algo na minha expressão deve ter transmitido isso, porque a atitude confiante de Rafael vacilou. Mãe, vamos lá, vamos falar sobre isso racionalmente. Você está chateada com a questão do dinheiro, eu entendo. Mas jogar fora sua família por causa de algumas cobranças no cartão de crédito? Eu não estou jogando minha família fora, Rafael. Eu estou simplesmente me recusando a continuar financiando adultos que me tratam como um caixa eletrônico com cozinha. Camila pegou seu tapete de yoga e cristais com uma velocidade impressionante. Vou esperar no carro, ela murmurou para Rafael, praticamente fugindo da cozinha.
Meu filho e eu ficamos de frente para o outro, do outro lado da ilha da cozinha. A mesma ilha onde eu lhe servi inúmeras refeições, ajudei com a lição de casa, ouvi seus sonhos e decepções, onde o confortei durante o divórcio e comemorei suas pequenas vitórias. Você não é assim, mãe, disse ele, com a voz mais suave agora, tentando uma abordagem diferente. Você não é cruel. Você não corta relações com as pessoas. Você é quem mantém a família unida. Eu era, concordei. Mas manter uma família unida exige o esforço de mais de uma pessoa. Meu celular, que eu havia ligado novamente, vibrou com outra ligação da Natália Barreto. Olhei para a tela e deliberadamente deixei cair na caixa postal. A Natália provavelmente está chorando agora. O Rafael disse que o casamento dela está arruinado. O casamento dela não está arruinado. Ela só precisa encontrar um jeito de pagar por isso sozinha. Com que dinheiro? Ela é mãe professora, ela não ganha nada. Eu também fui professora, Rafael, por 32 anos. Consegui pagar o meu próprio casamento. Era diferente. As coisas custavam menos naquela época. As coisas custavam menos porque as pessoas planejavam de acordo com as suas possibilidades. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, estudando meu rosto como se me visse claramente pela primeira vez em anos. O que você quer de nós? Perguntou ele finalmente. Era uma boa pergunta. O que eu queria deles? Um pedido de desculpas? Um reconhecimento de como se aproveitaram do meu amor? Uma promessa de mudança? Quero que vocês sejam adultos, eu disse. Quero que vocês assumam a responsabilidade pelas suas próprias vidas e decisões. Quero que parem de me tratar como um recurso a ser explorado. E se não fizermos isso, vocês vão descobrir como é a vida sem o meu apoio financeiro. Rafael pegou o paletó no encosto da cadeira. Ótimo! Quer jogar duro? Podemos jogar duro, mas não espere que voltemos rastejando quando você se sentir sozinha e perceber que alienou as únicas pessoas que te amam. As únicas pessoas que me amam? A crueldade casual disso me tirou o fôlego por um momento. Adeus, Rafael, eu disse. Ele bateu a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. Terminei meu café no silêncio repentino da cozinha e fui buscar as fechaduras novas do meu carro. Eu tinha trabalho a fazer. As fechaduras novas foram instaladas às 15 horas e testei-as 2 vezes para garantir que funcionavam corretamente. O clique que fizeram, sólido e decisivo, foi como uma porta se fechando para um capítulo da minha vida e se abrindo para outro. Peguei uma chave e guardei a outra no meu porta-joias, ao lado da aliança de casamento do Carlos Barreto. Meu encontro com a doutora Helena Tavares era às 16 horas. O escritório dela, no centro da cidade, ainda cheirava a couro e livros antigos, o mesmo aroma reconfortante que eu me lembrava de quando ela nos ajudou a navegar pelos últimos meses do Carlos. A própria Helena parecia exatamente a mesma. Cabelos grisalhos presos num coque impecável, óculos de leitura apoiados no nariz, olhos penetrantes que não deixavam escapar nada. Lúcia, disse ela, gesticulando para a cadeira em frente à sua mesa de magno. Você parecia chateada ao telefone. Conte-me o que aconteceu. Expliquei a situação metodicamente. As cobranças não autorizadas no cartão de crédito, o padrão de exploração financeira, a desconsideração casual das minhas preocupações, a exclusão de eventos familiares. Ela tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras, sua expressão ficando mais séria a cada detalhe. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ela perguntou quando eu terminei. Anos, admiti. Mas a situação piorou desde a morte do Carlos. Acho que eles me veem, enquanto eu procurava as palavras certas, como um recurso e não como uma pessoa. Helena largou a caneta e recostou-se na cadeira. Lúcia, o que você está descrevendo pode constituir abuso financeiro contra idosos. Só as cobranças do cartão de crédito. Não quero apresentar queixa criminal, respondi rapidamente. Só quero que eles entendam que as escolhas deles têm consequências.
Entendido. Vamos falar sobre o seu testamento primeiro, depois discutiremos suas outras opções. Meu testamento atual, redigido logo após a morte do Carlos, deixou tudo igualmente dividido entre Rafael e Natália. A casa, minhas contas de aposentadoria, o seguro de vida do Carlos, tudo dividido ao meio, com Rafael como o executivo. Quero mudar tudo, disse a Helena. Quero deixar a casa e metade dos meus bens para a caridade. As crianças podem dividir o que sobrar da minha aposentadoria, mas só depois de pagarem o que tiraram de mim ao longo dos anos. Helena anotou. Quais instituições de caridade? A Fundação de Alfabetização, onde eu costumava ser voluntária, o abrigo de animais, talvez algo para idosos que não têm apoio familiar. A ironia não me escapou. E você quer trocar de executivo? Sim, se você estiver disposta. Helena sentiu. Estou. Agora, em relação à situação do cartão de crédito, o banco provavelmente recuperará a maior parte dessas cobranças. Mas, Lúcia, preciso perguntar, você está preparada para as consequências? Seus filhos não vão aceitar isso de braços cruzados? Como se convocado por suas palavras, meu telefone tocou. Natália, de novo. Recusei a ligação. Eles ligaram o dia todo. Eu disse que Rafael já se mudou, levando a namorada com ele. Ele parece achar que vou mudar de ideia quando me sentir sozinha. E você? A pergunta pairava no ar. Eu faria isso? Seria tão fácil ligar de volta, pedir desculpas, restaurar o status quo, voltar a ser a mãe que dizia sim para tudo, que absorvia os problemas deles e suavizava seus caminhos? Não, eu disse. E falei sério. Não vou. O sorriso da Helena era pequeno, mas aprovador. Ótimo. Agora, há outra coisa que precisamos discutir. Você já considerou uma ordem de restrição? Se eles começarem a assediar você, vamos ver como eles lidam com os novos limites primeiro. Quando saí do escritório da doutora Helena Tavares, já eram quase 18 horas. O testamento revisado estaria pronto até o final da semana. A investigação do cartão de crédito estava em andamento. As fechaduras foram trocadas. Eu havia retomado o controle da minha narrativa, e isso era, ao mesmo tempo, assustador e estimulante. Parei no supermercado a caminho de casa, comprando apenas o que precisava para mim. Um peito de frango pequeno, legumes frescos, uma garrafa de vinho que eu estava guardando para uma ocasião especial. Na fila do caixa, percebi que aquela era uma ocasião especial, o primeiro dia da minha vida em que eu era tão importante para mim quanto sempre fui para os outros. A casa parecia diferente quando eu voltei, mais silenciosa, sim, também mais limpa, de alguma forma. Os cristais de Camila Prado tinham sumido, os pertences espalhados de Rafael Barreto, revistas, pratos sujos e cabos de carregamento tinham sido varridos. O ar não cheirava mais a sálvia e arrogância. Eu estava preparando o jantar quando ouvi uma batida suave na porta dos fundos. Pela janela, eu podia ver minha vizinha de 2 casas abaixo. Uma mulher mais ou menos da minha idade, para quem eu acenava ocasionalmente, mas com quem nunca conversava de verdade. Ela segurava uma caçarola. Abri a porta com cautela. Oi, disse ela com um sorriso hesitante. Sou Rosa Matos. Moro na Casa Azul com jardim. Espero não estar atrapalhando, mas notei que houve alguma comoção mais cedo, vozes alteradas, e vi um jovem saindo com malas. Ela fez uma pausa, parecendo embaraçada. Eu queria ter certeza de que você estava bem. Rosa Matos. Senhora Matos. Eu a observava cuidar do jardim há anos, admirando suas rosas e hortas, mas nunca tínhamos feito mais do que trocar gentileza sobre o tempo. Estou bem, eu disse automaticamente. Então me recompus. Na verdade, isso não é totalmente verdade. Estou tendo um dia difícil, mas estou lidando com isso. Gostaria de companhia enquanto lida com isso? Perguntou ela, levantando levemente a caçarola. Fiz lasanha demais e comer sozinha cansa depois de um tempo. Havia algo em seus olhos, um reconhecimento talvez.
a compreensão de uma mulher que estivera sozinha por um tempo, conversando com outra. Eu estava abrindo uma garrafa de vinho. Me peguei dizendo: "Vou pegar taças", disse Rosa como se já tivesse decidido. 40 minutos depois, estávamos sentadas à mesa da minha cozinha, compartilhando sua excelente lasanha e meu pó de Pinot Grigio cuidadosamente guardado. Rosa também era viúva. Seu marido havia falecido 3 anos antes, do mesmo câncer que levara Carlos Barreto. Ela tinha 2 filhos adultos, ambos morando do outro lado do país, ambos bem-sucedidos e ocupados com suas próprias vidas. "Eles ligam todos os domingos", disse ela quando perguntei sobre eles. "Ligações lindas." Como vai, mãe? Está se alimentando bem? Lembrou de tomar seus remédios? Eles têm boas intenções, mas às vezes sinto como se estivessem marcando um requisito. Visita com a mãe idosa. Concluído. Pelo menos eles ligam, eu disse, e imediatamente me senti desleal com a comparação. Seus filhos não ligam. E de alguma forma, sentada na minha cozinha com uma mulher que eu mal conhecia, me vi contando a história toda. O dinheiro, as exclusões, as dispensas casuais, o jantar de noivado para o qual eu não tinha sido convidada, as cobranças no cartão de crédito que finalmente me fizeram enxergar o quanto eles estavam me usando. Rosa ouvia sem julgar, ocasionalmente assentindo ou emitindo pequenos sons de compaixão. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um instante. "Como você se sente agora?" ela perguntou. Tendo estabelecido esses limites, apavorada, admiti. Aliviada e culpada por me sentir aliviada. "A culpa vai desaparecer", disse Rosa com certeza. "O alívio vai ficar mais forte." "Como você sabe?" Ela sorriu, e pela primeira vez notei que ela tinha rugas de expressão ao redor dos olhos e uma cicatriz no queixo que tornava o rosto dela mais interessante do que perfeito. "Porque passei por algo parecido com a minha irmã. Não por dinheiro, mas por manipulação emocional. Anos sendo aquela que sempre cedia, sempre se acomodava, sempre sacrificava a minha paz para a harmonia familiar. Finalmente, parei. Cortei o contato completamente. Você se arrepende?" "Eu me arrependo de ter demorado tanto para fazer isso." Meu celular vibrou com uma mensagem. "Natália, mãe, por favor, me liga de volta. Estou com medo e não sei o que fazer em relação ao casamento. Desculpe se te chateei, mas, por favor, não me castigue por usar o cartão quando você disse que era para emergências." Mostrei a mensagem para Rosa, que leu com uma expressão pensativa. "Ainda se fazendo de vítima", ela observou. "Observe como ela se desculpa por ter te chateado. Não se arrepende de ter pegado 17 mil reais sem permissão, e ela está reformulando o roubo como punição." Eu não tinha notado a formulação cuidadosa, mas Rosa estava certa. Mesmo em seu pedido de desculpas, Natália estava manipulando a narrativa. "O que você faria?" perguntei. "O que parece certo para você?" Olhei para a mensagem novamente, sentindo a familiar pontada de culpa maternal. Natália estava assustada. Natália precisava de ajuda. Natália sentia muito, ou pelo menos dizia que sentia. Mas por baixo daquela culpa havia algo novo, um reconhecimento lúcido do padrão, da crise, do apelo às minhas emoções, da sutil transferência de culpa, da expectativa de que meu amor anularia meu julgamento. Apaguei a mensagem sem responder. "Ótimo", disse Rosa simplesmente. Conversamos até quase 22 horas. Sobre livros, jardinagem e a solidão peculiar da viuvez. Sobre filhos que viam os pais como caixas eletrônicos e a dificuldade de amar pessoas que não te enxergavam com clareza. Sobre a coragem necessária para escolher a própria paz em vez das expectativas dos outros. Quando Rosa finalmente foi embora, prometendo devolver o prato de lasanha no dia seguinte, senti algo que não sentia há anos. O início de uma amizade que não se baseava no que eu podia oferecer,
mas em quem eu era. Eu estava lavando nossas taças de vinho quando meu telefone tocou mais uma vez. Rafael. Mãe, sua voz estava diferente, menos confiante, mais incerta. Olha, talvez tenhamos começado com o pé esquerdo hoje. Camila e eu vamos ficar na casa dela esta noite, mas eu queria ligar e, sei lá, conversar. Estou ouvindo. A questão do cartão de débito nos atrapalhou bastante. Tive que pagar o jantar com moadas que encontrei no carro. Ele fez uma pausa, claramente esperando que eu me oferecesse para resolver o problema. A Natália está muito chateada. Ela chorou o dia todo. O local do casamento ligou e disse que, se não receberem o pagamento final até sexta-feira, vão cancelar a reserva. Isso parece estressante para ela. Outra pausa. Mãe, não entendo o que está acontecendo. Você está agindo como uma estranha. Talvez você nunca tenha me conhecido muito bem. O silêncio se estendeu entre nós. Finalmente, Rafael disse: E agora? Nós simplesmente não nos falamos mais? Podemos conversar quando você quiser, Rafael. Mas a conversa será diferente agora. Diferente como? Não vou te dar dinheiro. Não vou resolver seus problemas. Não vou fingir que ser explorada é a mesma coisa que ser amada. Meu Deus, mãe, você fala como se fôssemos criminosos ou algo assim, não é? A pergunta pairou no ar. Eu conseguia ouvi-lo respirar. Quase podia senti-lo mutando para encontrar uma resposta que restaurasse a antiga dinâmica, sem reconhecer qualquer erro. Preciso pensar sobre isso, disse ele finalmente. Leve o tempo que precisar, eu disse a ele, e falei sério. Depois que ele desligou, sentei-me na minha cozinha silenciosa, cercada pelas evidências de uma noite que me surpreendeu. 2 taças de vinho, o aroma persistente da lasanha caseira de rosa, a sensação de que talvez houvesse vida além dos limites que eu sempre aceitei. Amanhã traria novos desafios. Natália intensificaria seus apelos. Rafael tentaria diferentes táticas. Elas envolveriam outros familiares, amigos em comum, qualquer um que pudesse me pressionar a retornar ao meu antigo papel. Mas esta noite, pela primeira vez em anos, fui para a cama sentindo que estava exatamente onde eu pertencia. O cerco começou na manhã de quinta-feira. Acordei e encontrei o carro de Natália na minha garagem e minha filha sentada na varanda, ainda com as roupas do dia anterior. O rímel escorria pelas bochechas. Pela janela, pude ver que ela estava chorando há horas. Preparei café e torrada, me vesti com calma e finalmente abri a porta da frente às 8h30. Mãe! A voz de Natália estava rouca. Estou aqui desde as 5 da manhã. Precisamos conversar. Bom dia, Natália. Você tá horrível. Ela se levantou com dificuldade, cambaleando levemente. Não dormi. Não consigo comer. O casamento tá arruinado e não entendo por que você tá fazendo isso comigo. Não vou fazer nada com você, Natália. Simplesmente não vou fazer mais nada por você. O local foi cancelado. Ligaram ontem à tarde. O pagamento final estava próximo e, como não conseguiram processá-lo, ela se desfez em lágrimas. 2 anos de planejamento, mãe. 2 anos! E agora não temos nada! Observei o rosto da minha filha. Olhei para ela de verdade, talvez pela primeira vez em meses. Aos 31 anos, Natália ainda tinha a capacidade de se fazer passar por uma criança ferida quando queria alguma coisa. O noivo dela, Fernando, um homem decente, pelo que eu sabia, provavelmente não fazia ideia de como ela era habilidosa em manipulação emocional. O que o Fernando pensa sobre tudo isso? Perguntei. O Fernando não sabe, ela respondeu rapidamente. Eu não contei a ele sobre os problemas financeiros. Ele acha que tá tudo pago. Mãe, por favor, eu imploro. Só desta vez me ajude a resolver isso. Só desta vez. A frase que precedeu todos os pedidos financeiros na última década.
Natália, sente-se, eu disse, acomodando-me em uma das cadeiras da varanda que Carlos havia construído anos atrás. Vamos ter uma conversa, mas não é a conversa que você está esperando. Ela se empolerou na beirada da outra cadeira, como um pássaro, pronta para voar. Se for para te pagar, eu pago, eu prometo. Depois que Fernando e eu estivermos instalados depois da lua de mel. Quando você decidiu que eu não valia a pena ser incluída no seu jantar de noivado? A pergunta claramente a pegou de surpresa. O quê? Meu jantar de noivado? Quando você e Fernando decidiram que a morte do seu pai significava que eu não era mais da família. Natália abriu e fechou a boca como um peixe. Não foi assim, não foi assim. Era só a família mais próxima, os pais do Fernando, a irmã dele. Eu sou sua família mais próxima, Natália. Sou sua mãe. Eu sei disso. Mas quando você decidiu que usar meu cartão de crédito sem permissão era aceitável? Você disse que eu poderia usá-lo em emergências. Um casamento não é uma emergência. Um casamento é uma escolha. E mesmo que fosse uma emergência, 17 mil reais exigem uma conversa. A compostura de Natália estava cedendo. Ótimo. Eu deveria ter perguntado primeiro. Desculpe, mas o estrago já está feito e podemos consertar se você simplesmente disser não. A palavra pairou entre nós como uma barreira física. Natália me encarou como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Como assim? Não. Quero dizer que não vou mais resolver seus problemas. Não vou mais pagar pelas suas escolhas. Não estou mais sendo tratada como um caixa eletrônico com uma casa anexa. Você é minha mãe. Sim, eu disse baixinho. Sou. E por 31 anos eu te mostrei o que é o amor incondicional. Eu me sacrifiquei, apoiei e te capacitei em cada crise e decisão ruim. E em troca, você aprendeu a me ver como um recurso em vez de uma pessoa. Natália estava chorando de novo. Mas essas lágrimas eram diferentes. De raiva, de frustração. E daí? Você vai me abandonar assim? Deixar meu casamento arruinado só porque você está passando por uma crise de meia-idade? Tenho 62 anos, Natália. Se estou passando por alguma crise, é por um despertar tardio da vida. Meu celular vibrou com uma mensagem de Rosa. Um café mais tarde, se precisar de reforços. A simples gentileza, alguém me acompanhando, me apoiando sem esperar nada em troca, fortaleceu ainda mais minha determinação. Preciso que você vá embora agora, eu disse a Natália. Você pode voltar quando estiver pronta para uma conversa adulta sobre como seguiremos em frente. Uma conversa adulta? A voz de Natália se elevou. Quer uma conversa adulta? Ótimo, aqui é adulta. Você é uma viúva velha e solitária que está afastando as únicas pessoas que se importam com você. Você vai acabar morrendo sozinha e a culpa será sua. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Carlos estava morto há 4 anos e ela estava usando a minha dor e o meu medo de abandono como arma para me manipular e me obrigar a me obedecer. Adeus, Natália, eu disse, levantando-me e caminhando em direção à minha porta da frente. Mãe, espera! A pálida entrou em ação e lançou a tranca na porta quando Natália começou a gritar do outro lado. Mãe, espera! O pânico na voz dela era real agora. Desculpa, eu não quis dizer isso, só tô assustada e chateada. E fechei a porta e girei a tranca. Natália bateu na porta por vários minutos, alternando entre desculpas e ameaças antes de finalmente ir embora. Observei da janela enquanto ela ficava sentada no carro por mais 20 minutos, provavelmente ligando para Rafael, Fernando ou qualquer um que pudesse me convencer a mudar de ideia. Por volta do meio-dia, a cavalaria chegou. Primeiro veio a ex-mulher de Rafael, Renata, alguém de quem eu sempre gostei apesar do divórcio. Ela tocou a campainha e ficou parada na minha varanda, com as mãos cruzadas à frente do corpo, parecendo desconfortável. Oi, Lúcia, disse ela quando abri a porta.
O Rafael me pediu para vir falar com você. Como você tá, Renata? Como estão as crianças? Elas estão bem, crescendo rápido. Ela se ajeitou. Olha, eu realmente não quero me meter nisso, mas o Rafael disse que há algum tipo de emergência familiar. Não há emergência nenhuma, eu disse. Há uma consequência. Convidei-a para um café e contei a verdade sobre a exploração financeira, as exclusões, o padrão de se aproveitar do meu amor e generosidade. Renata ouviu com crescente desconforto. Eu não fazia ideia, disse ela finalmente. O Rafael sempre fez parecer que você estava feliz em ajudar. Eu estava, no passado. Ele está com muita dificuldade, Lúcia. Ela parou de falar, percebendo que estava me defendendo. Renata, você conseguiu se sustentar e sustentar seus 2 filhos com o salário de professora. Se Rafael está com dificuldades, é porque nunca aprendeu a viver dentro do seu orçamento. Ela saiu logo depois, claramente arrependida de seu envolvimento. Às 14 horas, Fernando chegou. O noivo da Natália era um engenheiro de software, quieto e atencioso, alguém que sempre me tratou com respeito. Quando abri a porta, ele parecia genuinamente aflito. Senhora Barreto, disse ele, eu espero que não se importe que eu passe por aqui. Natália me contou sobre a situação do casamento e eu queria me desculpar. Por isso eu não esperava. Pedi desculpas por quê, Fernando? Perguntei. Eu não fazia ideia de que a Natália tinha cobrado tanto no seu cartão de crédito sem pedir. Ela me disse que você se ofereceu para ajudar com as despesas do casamento, e eu pensei que fosse um presente seu para nós. Ele passou a mão pelos cabelos. Se eu soubesse que ela estava pegando dinheiro sem permissão, nunca teria permitido. Pela primeira vez em dias, senti uma ponta de esperança. Ali estava alguém assumindo a responsabilidade, demonstrando genuíno remorso. Entre, eu disse. Vamos conversar. Fernando explicou que Natália estava cuidando de todas as finanças do casamento, dizendo a ele que tudo estava coberto. Ele se ofereceu para contribuir com mais, mas ela insistia que tudo fosse resolvido. Ele não fazia ideia das cobranças do cartão de crédito, do acesso não autorizado às minhas contas ou do padrão de dependência financeira. Eu amo a Natália, mas estou começando a ver algumas coisas nela que me preocupam, como o jeito que ela fala de você às vezes, como se você devesse resolver todos os problemas dela. E quando sugiro que paguemos nossas próprias despesas, ou talvez façamos um casamento menor, ela age como se eu estivesse sendo irracional. Ele fez uma pausa. Foi por isso que você não foi convidada para o jantar de noivado. Meu coração apertou. Você percebeu isso? Perguntei a Natália sobre isso. Ela disse que você estava ocupada naquele fim de semana, que você se recusou a vir, mas algo na resposta dela pareceu estranho. Contei a ele a verdade sobre isso também. Sobre saber pelo Rafael que eu tinha sido excluída, sobre o padrão de ser deixada de fora das reuniões familiares, sobre me sentir um incômodo na vida da minha própria filha. O rosto de Fernando ficou cada vez mais preocupado. Senhora Barreto, sinto muito. Eu não fazia ideia. Se eu soubesse, teria insistido para que a senhora fosse incluída. O que você vai fazer agora? Perguntei. Não sei, ele admitiu. Natália tem falado em ir de carro para São Lourenço, usar nossas economias. Mas, sinceramente, estou começando a me perguntar se este é o momento certo para nos casarmos. Se não conseguimos nos comunicar honestamente sobre dinheiro e família... Ele deu de ombros, impotente. Depois que Fernando saiu, liguei para Rosa. Ela chegou em menos de 1 hora, carregando uma garrafa de vinho e uma sacola de comida chinesa para viagem. Dia difícil? Ela perguntou, analisando meu rosto. Dia de estudo, eu disse. Estou aprendendo exatamente quem meus filhos são quando não conseguem o que querem de mim. Estávamos na metade do jantar quando meu telefone tocou. Rafael. Mãe, isso já foi longe demais, ele disse sem preâmbulos. Natália tá uma bagunça.
O noivo dela tá fazendo perguntas e você tá destruindo a família por dinheiro. Não estou destruindo nada, Rafael. Estou simplesmente me recusando a financiar. Conversamos com a Renata, conversamos com o Fernando. Você tá colocando todo mundo contra nós. Eu disse a verdade a eles. Se a verdade os coloca contra você, talvez o problema não esteja na verdade. Tudo bem. Quero jogar duro? Vamos jogar duro. Estamos pensando em declarar você incompetente. A ameaça foi tão absurda que eu até ri. Com base em quê? Mudança repentina? Decisões financeiras irracionais? Você claramente não está pensando direito. Rosa, que conseguia ouvir a voz alterada de Rafael pelo telefone, revirou os olhos e murmurou: Amador, Rafael. Eu disse calmamente. Revisei meu testamento, consultei minha advogada e tomei decisões financeiras cuidadosamente ponderadas que protegem meus bens de uso não autorizado. Se quiser desafiar minha competência mental, fique à vontade para tentar. Mas devo avisá-lo. Doutora Helena Tavares tem uma excelente documentação do meu processo de tomada de decisão. O silêncio do outro lado da linha foi satisfatório. Isso não acabou, disse Rafael, finalmente. Não, concordei. Está só começando. Depois que desliguei, Rosa encheu nossas taças de vinho. Como você está se sentindo? Como se eu estivesse à beira de um penhasco, admiti. Apavorada, mas também livre. A parte apavorada vai desaparecer, Rosa me garantiu. A parte livre vai ficar mais forte. Quanto tempo levou com a sua irmã? Cerca de 6 meses antes que a culpa deixasse de ser avassaladora. 1 ano antes de eu parar de pular toda vez que o telefone tocava. Ela fez uma pausa. Mas, Lúcia, preciso perguntar. Você está preparada para a possibilidade de eles não se converterem? Que isso possa ser permanente? A pergunta que eu vinha evitando. Será que eu estava preparada para perder meus filhos para sempre, em vez de voltar a ser sua rede de segurança emocional e financeira? Pensei nas palavras cruéis da Natália sobre morrer sozinha, nas ameaças e manipulações do Rafael, nos 34 anos em que fui subestimada, ignorada e excluída. Então, pensei na amizade de Rosa Matos, generosamente concedida, no respeito e no remorso genuínos de Fernando Irima, na paz que eu sentira em minha própria casa pela primeira vez em anos. Sim, eu disse. Acho que sim. Lá fora, o sol se punha sobre o meu bairro. O amanhã traria novos desafios, novas tentativas de manipulação, novos testes à minha determinação. Mas, naquela noite, eu era uma mulher que se importava consigo mesma tanto quanto sempre importara para os outros. E isso, eu estava descobrindo, era o suficiente. 3 semanas depois, eu estava no meu jardim quando o carro de Fernando parou na minha garagem. Os últimos 21 dias tinham sido os mais tranquilos da minha vida adulta. Nenhum telefonema frenético sobre emergências. Nenhuma visita inesperada exigindo dinheiro ou soluções. Ninguém tratando minha casa como um hotel ou minha conta bancária como um recurso comunitário. Rosa e eu tínhamos caído em uma rotina tranquila de café da manhã e caminhadas à noite. E eu tinha começado a me lembrar de como era viver para mim mesma. A administradora do cartão de crédito tinha decidido a meu favor. 17 mil reais em cobranças indevidas foram revertidas, com uma anotação em seu arquivo sobre possível fraude. Natália não enfrentaria nenhuma acusação criminal, mas também não receberia nenhum financiamento para o casamento dela da minha conta comprometida. Fernando parecia diferente ao subir à minha porta. Talvez mais magro e definitivamente mais sério. Ele carregava um envelope na mão. Senhora Barreto, disse ele quando atendi a porta. Você tem alguns minutos? Claro,
Aceita um chá gelado? Sentamos no pátio dos fundos, onde as rosas do Carlos finalmente estavam florescendo novamente, depois de anos de negligência minha. Ultimamente eu estava passando mais tempo no jardim, redescobrindo a paz que vinha de nutrir algo que cresceu porque você cuidou dele, não porque você o financiou. O casamento foi cancelado, disse Fernando sem preâmbulos. Coloquei meu copo na mesa com cuidado. Sinto muito por ouvir isso. E você? A pergunta foi direta, sem acusação. Pensei nisso com sinceridade. Sinto muito que você esteja magoado, eu disse. Sinto muito que Natália não tenha sido a pessoa que você pensava que ela era. Mas não lamento que você tenha descoberto o verdadeiro caráter dela antes de assumir um compromisso legal. Fernando assentiu lentamente. Era o que eu esperava que você dissesse. E você tem razão. Ele me entregou o envelope. Isto é para você. Dentro havia um cheque administrativo de R$ 8.500, metade das cobranças do cartão de crédito que haviam sido estornadas. Fernando, não posso aceitar isso. Sim, você pode. É minha responsabilidade. Eu me beneficiei daquele dinheiro mesmo sem saber de onde veio. O depósito para o local, a entrada para o buffet, tudo isso era para o meu casamento também. O riso de Fernando foi amargo. Natália não sabe que tô aqui. Não nos falamos desde que cancelei o casamento, há 2 semanas. O que aconteceu? Pedi a ela que tivesse uma conversa franca sobre dinheiro e dinâmica familiar. Sugeri que adiássemos o casamento e fizéssemos terapia de casal para resolver os problemas de comunicação. Ele fez uma pausa. Ela me disse que eu estava sendo manipulado por uma velha amarga que não suportava ver a filha feliz. A dor familiar das palavras de Natália foi atenuada pelo tempo e pela perspectiva. E você disse o quê? Eu disse que se ela não conseguia enxergar como estava te tratando, talvez não estivéssemos prontos para nos casar. Fernando olhou para o jardim. Ela arrumou suas coisas naquela noite e voltou a morar com a colega de faculdade. E como você se sente em relação a isso? Aliviado, ele admitiu, o que provavelmente me diz tudo o que preciso saber. Ficamos sentados em um silêncio confortável por um tempo, observando o gato de rosa perseguir algo nos arbustos ao lado. Posso te perguntar uma coisa, senhora Barreto? Lúcia, e sim, como você sabia? Como você finalmente decidiu parar de facilitar para ela? Pensei na fatura do cartão de crédito espalhada pela mesa da minha cozinha, sobre a cadeira vazia de Carlos, sobre o lento acúmulo de pequenas crueldades que finalmente atingiram a massa crítica. Percebi que eu estava de luto por alguém que ainda estava vivo. Disse que estava de luto pela filha que eu pensava ter, enquanto ignorava a mulher que ela realmente se tornara. Fernando assentiu. Acho que eu estava fazendo algo parecido. Depois que ele saiu, sentei-me sozinha no pátio com o cheque dele nas mãos. Representava mais do que dinheiro. Foi reconhecimento, respeito, responsabilidade. Tudo o que meus próprios filhos não conseguiram oferecer. Meu telefone tocou. Rosa, como foi com Fernando? Ela perguntou. Como você sabia que ele estava aqui? Talvez eu estivesse regando minhas plantas perto da cerca. Coincidentemente, eu ri. Correu tudo bem. Ele é um bom homem. E Natália está prestes a aprender como é a vida sem uma rede de segurança. Naquela noite eu estava lendo na varanda quando um carro que não reconheci parou. Natália saiu do banco do passageiro, seguida por uma mulher mais ou menos da sua idade. A colega de quarto da faculdade, presumi. Natália parecia diferente. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo bagunçado. Suas roupas estavam amassadas. O polimento de suas visitas anteriores havia sido substituído por algo cru, mais desesperado. Mãe, disse ela, parando ao pé da escada da varanda. Precisamos conversar. Boa noite, Natália. Olá,
eu disse à sua acompanhante. Aqui é a Vanessa Soares, disse Natália impaciente. Olha, eu sei que você tá brava comigo, mas isso já foi longe demais. Fernando foi embora. O casamento foi anulado. Tô basicamente sem teto. Você vai ficar com Vanessa. O sofá da Vanessa num estúdio. Mãe, preciso voltar para casa. Lá estava ela, a conclusão inevitável para sua série de decisões erradas e pontes queimadas. Quando tudo mais falhasse, voltar-se para a mãe que você sistematicamente excluiu e explorou. Não, eu disse. Como assim não? Quer dizer, esta não é mais a sua casa. Você deixou isso claro quando decidiu que eu não era família suficiente para convidar para o seu jantar de noivado. A amiga de Natália se mexeu, desconfortável. Talvez eu devesse esperar no carro. Talvez você devesse, concordei. Vanessa se retirou rapidamente, deixando Natália e eu sozinhas sob a luz da varanda que Carlos instalara décadas atrás. Mãe, por favor, eu sei que cometi erros. Erros? Interrompi. Natália, você me roubou. Você mentiu para o seu noivo sobre isso. Você me excluiu de eventos familiares enquanto esperava que eu financiasse seu estilo de vida. Você me chamou de velha amargurada quando finalmente estabeleci limites. Fiquei chateada. Você foi sincera, eu disse baixinho. Pela primeira vez em anos, você me disse exatamente o que pensa de mim. Natália começou a chorar, mas aquelas lágrimas pareciam diferentes de suas performances anteriores, mais genuínas talvez, ou talvez eu simplesmente tivesse me tornado imune à manipulação. Não tenho mais para onde ir. Você tem 31 anos, Natália. Você tem um mestrado e um emprego como professora. Pense bem, você vai mesmo me deixar sem teto? Você não é sem teto. Você tem opções. Você simplesmente não gosta delas. Natália limpou o nariz com as costas da mão. O que você quer de mim? Um pedido de desculpas? Tudo bem, me desculpe. Me desculpe por ter usado seu cartão de crédito. Desculpa por não ter te convidado para o jantar. Desculpa por ter dito aquelas coisas sobre você morrer sozinha. O pedido soou vazio, feito como uma transação. Desculpa como moeda, remorso como pagamento por privilégios restaurados. Do que você se arrepende, Natália? Eu já te disse. Não, você me disse o que fez. Eu estou perguntando do que você se arrepende. Ela me encarou claramente confusa com a distinção. Não entendo o que você quer que eu diga. Quero que você entenda a diferença entre se arrepender das consequências e se arrepender das escolhas, entre se arrepender de ter sido pega e se arrepender de ter machucado alguém. Você está brincando de palavras. Estou tentando conversar com minha filha, mas estou começando a achar que essa pessoa não existe mais. A verdade disso se instalou entre nós como poeira. Natália abriu a boca para discutir, mas depois a fechou. Uma parte dela, soterrada por anos de direito e manipulação, pareceu reconhecer a precisão da minha avaliação. E agora? Ela perguntou, finalmente. Simplesmente não temos mais um relacionamento. Podemos ter um relacionamento, eu disse, mas será diferente. Será baseado no respeito mútuo e não na dependência financeira. Exigirá que você me trate como uma pessoa e não como um recurso. E se eu não conseguir fazer isso? Então você respondeu à sua própria pergunta. Natália ficou parada por um longo momento, claramente lutando com conceitos que deveriam ser básicos para qualquer relacionamento saudável. Finalmente, ela se virou e voltou para o carro de Vanessa sem dizer mais nada. Observei-os se apartarem, sentindo algo que eu não esperava: paz. Na manhã seguinte, Rafael ligou. Natália me contou o que aconteceu ontem à noite, disse ele. Mãe, isso é loucura. Ela é sua filha. Ela é uma adulta que fez escolhas de adulta. Estou permitindo que ela sofra consequências de adulta. Você está destruindo a família. Não, Rafael. Estou escolhendo não ser mais destruída por isso. Houve uma longa pausa. Então é isso.
Você acabou com a gente. Eu cansei de ser usado por você. Há uma diferença. E se a gente mudar? E se a gente, sei lá, te retribuir, te tratar melhor? Foi a primeira vez que um dos meus filhos reconheceu que o comportamento deles precisava mudar. Depois veremos o que acontece, eu disse. Mas a mudança tem que ser real, Rafael. Não apenas palavras criadas para restaurar seu acesso aos meus recursos. Como provamos que é real? Vocês não provam para mim, vocês provam para si mesmos, tornando-se o tipo de pessoa que não precisa provar. Depois que desligamos, sentei-me na cadeira do Carlos e contemplei a vida que construí para mim nas semanas desde que recuperei minha autonomia. O jardim estava florescendo. Minha amizade com Rosa havia se aprofundado em algo precioso e duradouro. Voltei a trabalhar como voluntária no centro de alfabetização, redescobrindo a alegria de ajudar pessoas que apreciavam, em vez de esperar minha ajuda. O cheque de Fernando estava na minha mesa, já depositado em uma conta que meus filhos jamais teriam acesso, mas mais valioso do que o dinheiro era o que ele representava. Prova de que eu era capaz de inspirar respeito em vez de apenas dependência. Meu celular vibrou com uma mensagem da Rosa. Um café com aquela viúva novata da escola primária São Lourenço hoje à tarde. Achei que você pudesse gostar dela. Sorri e respondi: sim, estou ansiosa. Pela primeira vez em décadas, eu estava ansiosa pelas coisas. As conversas que não girassem em torno de crises ou exigências, os relacionamentos construídos com base em escolhas em vez de obrigações, um futuro em que eu fosse tão importante para mim quanto sempre fui para os outros. Lá fora, as rosas da senhora Matossi estavam florescendo, e as minhas, finalmente, estavam florescendo. Eu tinha trabalho para fazer no jardim, amigos para encontrar, livros para ler, uma vida para viver nos meus próprios termos. O cerco havia acabado. Eu havia vencido, não derrotando meus filhos, mas me recusando a me derrotar para a conveniência deles por mais tempo. No final, a maior vitória foi a mais simples: lembrar que eu valia mais do que podia oferecer e ter a coragem de viver de acordo com isso. O sol da tarde entrava pela janela favorita de Carlos, e pela primeira vez desde sua morte, a luz parecia um começo e não um fim. Escreve aí nos comentários, de 0 a 10, que nota você daria para essa história? E não se esquece de se inscrever no canal para que possamos trazer mais histórias como essa. Agora me diz, você acha que os filhos têm o direito de usar as finanças de seus pais sem a permissão deles? No lugar de Dona Lúcia, o que você faria? Beijos e até a próxima!